e aí eu volto com a palavra para a gente iniciar nosso bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, boa noite a todos que estão aqui nessa live do meu querido amigo, vereador Antônio Holanda. É um prazer, depois da eleição, nós tivemos um contato assim, virtual, pessoal, não sei, um contato nas redes sociais. Eu quero aqui parabenizar, não você, parabenizar a população de Itaçaba por ter votado em você. E depois os vereadores votaram para você ser o presidente da Câmara Municipal. Duplamente satisfeito com isso, porque eu sei da sua capacidade, sei do que é o seu compromisso com a população. Bom, sem dúvida, esse tema é importante e eu tenho dito e tenho preocupação com relação, estava falando com você aqui antes, a uma terceira onda, sabe? Acho que nós temos que começar a colocar isso como uma possibilidade. Nós reduzimos o número de casos, reduzimos o número de óbitos, eu posso dar alguns números, tanto do Brasil, divulgados há pouco tempo pelo CONAS, inclusive primeira mão, porque esses números vão sair só lá no Jornal Nacional, depois pelos veículos de imprensa, mas eu vou logo na fonte, eu vou logo no Conselho Nacional dos Secretários. Eu fui vice-presidente desse conselho no meu período de secretário de saúde e sei como conseguir os dados, eles divulgam no portal, mas eu sei como conseguir esses dados. E nós observamos que nós estamos num certo platô. O Ceará, inclusive, nos últimos 2 dias, teve um aumento da sua média móvel de óbitos. Né? Nós continuamos numa estabilidade, mas num platô elevado. Isso significa o quê? Que muitas pessoas vão necessitar de internamento, muitas pessoas vão necessitar de UTI. Infelizmente, muitas pessoas ainda vão falecer. E significa que a transmissão está acontecendo de forma sustentada. Nós não temos a redução da transmissão. Por quê? Porque nós não estamos vacinando. Nós vacinamos 15%, eu vou dar os números aqui, 15% da população não é um quantitativo suficiente para você ficar tranquilo. Você pode ficar um pouquinho mais assim satisfeito com relação aos idosos, né? Porque os idosos, como eles foram vacinados, eles estão tendo uma quantidade menor, está acontecendo uma quantidade menor de casos. Mas a nossa população não é só de quem tem mais de 60 anos, tem uma população imensa abaixo de 60 anos, né? E essa população é que está se infectando, que está superlotando os hospitais ainda, superlotando as UTIs e falecendo. Todas as estatísticas mostram exatamente isso, o crescimento da doença nas camadas inferiores de idade da população, tá certo? Então, não podemos facilitar, não podemos flexibilizar. Eu sei que aqui o tema é as formas de combater o avanço da epidemia nos municípios, e tudo acontece no município, você sabe disso como municipalista, quem está assistindo o programa sabe, tudo acontece no município, tá certo? Não é no Brasil, né? No estado, acontece no município. Quer dizer, o que o gestor, o que a gestão, o que a população, o que as lideranças é, conseguirem avançar no município em termos de controle sanitário, é que vai depois repercutir em quantidade menor de óbitos, quantidade menor de casos. Então, tudo começa no município. Então, nós precisamos tentar conscientizar os prefeitos, as lideranças, para que eles tenham um pouco de paciência, que eles não flexibilizem antes do tempo, que eles sigam a ciência, sigam os números, sigam os dados epidemiológicos, eles baseiem as suas atitudes em números, baseiem as suas atitudes em números. Eu tenho participado realmente de alguns comitês em algumas cidades, eu inclusive presido um comitê, que é um comitê que eu considero que no Ceará é o que está tendo uma postura, não é porque eu esteja presidindo, mas é porque nós conscientizamos os membros do comitê que nós não podemos tomar nenhuma atitude que não seja baseada na ciência. E ontem mesmo, nós não esperamos nem o decreto do governador ou a decisão do governador. Nós resolvemos não flexibilizar no final de semana, porque agora, Dia das Mães, se você começa a flexibilizar, você vai ter um outro dia que pode repercutir daqui a 14 dias num número grande de casos, tá certo? Então, não é hora de flexibilizar nesse final de semana, não é hora de flexibilizar no final de semana. É para continuar em lockdown no final de semana. Nós continuamos lá em Itapipoca, posso citar o município, nós continuamos em lockdown no final de semana, flexibilizamos algumas outras coisas, mas para outra semana, depois afastando essa aglomeração desse período agora do Dia das Mães, Antônio.
Justamente, inclusive a maioria dos municípios, eu digo isso a começar por Itaiçaba, a gente paga um preço muito alto por não ter aderido ao lockdown do governo do estado aí algumas semanas atrás. Uhum. E logo após isso, depois de algumas semanas, o governo do estado resolveu começar a reabrir tudo, né? E a gente fica preocupado, de fato, né? Como o senhor acabou de dizer, nos Uhum. municípios onde tudo acontece. E a gente vê tudo acontecendo no município pequeno, que tem poucos leitos disponíveis, e leito de internação mesmo, não tem leito de UTI, não tem um leito mais equipado, mais rebuscado, e quando a gente precisa de algum local para transferência em alguma cidade maior, a dificuldade é enorme, né? Então, a partir disso, Itaixaba hoje tem muitos casos confirmados, nós já tivemos aí do início da pandemia até aqui 16 óbitos, nós já contabilizamos em pouco mais de um mês, agora em 2021, mais casos do que o ano de 2020 inteiro. Então, como a gente proceder, né? Esse ano, como o poder público pode proceder, como as pessoas devem proceder. Parece muito clichê, mas não está. Os casos estão aumentando, a situação está cada vez mais alarmante, mais gritante. Então, como a gente proceder daqui para frente? O que é que vocês têm discutido nos comitês? Ó, nós temos discutido primeiro o seguinte, primeiro, Antônio, é o seguinte, eu acho que, inclusive, isso podia ser uma sugestão, eu acho que isso podia ser até uma ação municipal, tá? Uma ação da Câmara de Vereadores. Um vereador propor que todo município forme o seu comitê. E aí definir a composição desse comitê. O comitê você tem que ter um grupo técnico, ou seja, você tem que ter médicos que entendam de pandemia, que entendam de epidemiologia, médicos sanitaristas, você tem que existir profissionais da área também do comércio, se tiver indústria, da educação, do lazer, você tem que chamar membros do Poder Judiciário, representante da OAB, representante do Ministério Público, né? Lá nesse comitê, e também o do Estado e de algumas cidades, esse comitê é bastante amplo. Existe um grupo que é um grupo que discute, existe um grupo que apresenta os dados e tem um peso em termos de informar e de orientar qual a conduta a ser tomada. Tá certo? Então, esses comitês são muito úteis. Eu digo porque nós realizamos nessa gestão atual, no município de Itapipoca, o prefeito Felipe Pinheiro, ele foi eleito quando você foi eleito agora, vereador. Ele foi eleito, ele não era o prefeito, ele foi um prefeito de oposição, o candidato, que era o João Barroso, não conseguiu se eleger, e ele se elegeu, do Partido dos Trabalhadores, inclusive. Certo? Felipe Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores. Ele conseguiu vencer a eleição com uma margem muito grande de votos, uma pessoa bastante querida na região e bastante compromisso. Então, logo que ele assumiu, ele formou o comitê. Então, ele chamou a igreja, ele chamou um representante dos evangélicos, um representante da CDL, um representante da OAB, todos esses representantes. E convidou para participar do comitê, aí tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde do município, tem a Regional de Saúde também, com membros, e isso tem feito com que essas pessoas, tomando conhecimento, porque muitos empresários, às vezes muitos políticos, eles ficam muitas das vezes revoltados com certas medidas de isolamento, porque eles não têm conhecimento realmente real dos números. Eu vou dar para você aqui uns números que eu tenho certeza que pouca gente sabe. Eu vou dizer para você aqui uns números aqui, tá certo? Então, nós sempre apresentamos os números desde o mundo, né? Você falar o que está acontecendo com a Covid no mundo. Por exemplo, essa semana teve lá o presidente Biden que declarou e que os Estados Unidos vai apoiar a quebra de patente para vacina. O Brasil não quer apoiar a quebra de patente para vacina, que é um absurdo. A Índia continua sendo o país onde tem mais recorde de mortos no mundo, tanto óbitos como número de casos. E outra coisa, o país que mais vacinou no mundo, hoje, que é uma ilha, 115 ilhas da República de Seychelles, lá na África Oriental, perto lá de Madagascar e da Ilha Maurício, ela agora começou a ter surto, porque começou a vacinar, aumentou a vacinação e flexibilizou tudo. E que tem uma variante agora, que é uma variante de dupla mutação.
que as vacinas ainda controlam, mas nunca sabemos como é que vai acontecer daqui para frente. Aí os dados do Brasil, nós estamos com 414.645 óbitos, tá certo? Mortes, vamos chegar já a 500 mil mortes, 14 milhões, já estamos em 15 milhões de casos, né? Nós temos o Ceará em alta, temos alguns estados que... Vacinação, nós vacinamos aqui no Ceará 15% da população, tá certo? 15% da população foi a parte vacinada, tá certo? Com a segunda dose, isso no Brasil, 15%, com a segunda dose, 8%, é pouco demais, né? Aqui no Ceará, 8% das pessoas tomaram a segunda dose, né? E ainda é o estado que mais vacinou aqui em termos de Covid-19. Então, quando o comitê tem conhecimento desses dados, às vezes eu vejo o presidente lá da CDE diz, mas, doutor Arruda, nós estamos precisando abrir as portas, e eu dou os números, ele diz, doutor, o senhor tem razão, né? O senhor está dizendo aqui, eram 100 pessoas numa cidade de Itapipoca, tem 100 pessoas que faleceram esse ano, né? Então, não é uma doença simples, é um absurdo, né? Então, eu acho que o comitê é importante porque você envolve as pessoas, mesmo aquelas pessoas que sejam contrariadas nos seus pleitos, por exemplo, o cara quer abrir barraca de praia. Olha, pai, não dá para abrir barraca de praia agora, pai. Você está vendo os números aqui, como é que dá para a gente abrir barraca de praia? Aí o cara se convence, chega lá, já diz para a entidade dele, para a associação, eu acho que dessa forma, né, certo? O gestor não tem, primeiro que não fica na mão só de uma pessoa, não fica na mão do prefeito, fica na mão de um comitê. O prefeito diz, olha, eu até que estou favorável a isso, mas o comitê votou, o comitê está explicando que eu não tenho como fazer isso, eu vou ser taxado de irresponsável se eu atuar dessa forma. Então, não tem como eu flexibilizar. Então, o decreto não vai ser flexibilizado, porque o comitê, pelos números, está informando que eu não tenho essa condição. Então, eu acho que é importante. Então, é o cuidado nesse momento agora, para nós não termos uma segunda onda mais rápida do que a quantidade de pessoas a vacinar. Nós temos que retardar esta vinda de uma terceira onda. E retardamos como? Se nós for flexibilizando mais lentamente, controlando mais e tentando ampliar realmente a vacina que ficou prejudicada por causa da Coronavac, que é a vacina que nós teríamos mais condição de ter e que agora estamos com esse gargalo no seu fornecimento. Inclusive, eu tenho feito até uma crítica ao comitê de Itaissaba, porque é o seguinte, às vezes a gente na Câmara fica sendo um pouco chato, porque você sabe que o papel do vereador é estar pedindo, é estar requerendo, é estar solicitando. E o comitê de Itaissaba, ele foi montado apenas com prefeito, com secretários, um representante de agente de saúde, um representante do comércio. Quer dizer, as igrejas não estão participando, né? Há um tipo de comércio representado no comitê, que é o supermercado. Quer dizer, as não estão representadas, outros segmentos não estão sendo representados, e a gente sabe que a saúde sem o controle social, sem essa abertura para as pessoas, por exemplo, a Câmara Municipal tem um vereador que participa, mas o vereador foi escolhido, inclusive, pelo prefeito. Sequer foi mandado um ofício para a Câmara solicitando, presidente, envie o nome de um vereador titular e de um suplente para participar do comitê. Então, é uma crítica que a gente faz à construção desse comitê, que nós nunca fomos chamados a participar das deliberações, e todas as sugestões que nós temos dado, nada tem sido acatado, na verdade. Então, a nossa preocupação em Itaissaba é extrema, como aqui é uma cidade muito pequena, acaba que quando uma pessoa chega ao óbito, a cidade inteira fica de luto, né? Porque praticamente todo mundo convive junto. E a gente entende que o controle social, a participação das pessoas, né, dentro das suas searas nesse momento, seria muito importante para a tomada de decisões, né, para que o governo municipal ele não tome a decisão sozinho. Sem dúvida, Antônio, isso é verdade. Esse comitê está muito reduzido. O comitê, quanto mais representativo, melhor. Quanto mais representativo, melhor. Aí você determina o comitê. Olha, o comitê vai reunir às 5 da tarde e na reunião não pode ultrapassar 8 horas. Então, quem for falar tem 3 minutos para falar e agora quem quiser falar, tal. Então, dá tranquilamente para
para se discutir. Antônio, eu vou só tomar liberdade aqui, tem uma querida amiga que foi secretária, Lúcia Rosa Barbosa, né, tá dizendo que teve o prazer de, na época que eu era secretário, já quer tirar uma dúvida, que eu era secretário de Estado. Ela está falando a respeito de reinfecção. Então, reinfecção é um outro problema grave. Quando surgiu aquela variante de Manaus, né, foi exatamente no início desse crescimento da segunda onda. Então, como nós temos muitas variantes, eu citei até essa indiana, que ele é duplamente mutante, né? Então, quem teve Covid-19 pode ter de novo. Então, não é segurança nenhuma você dizer que teve Covid e não vai ter mais. Primeiro porque os estudos já estão demonstrando que essa imunidade é passageira, que essa imunidade é muito fugaz. Você adquire aqueles anticorpos e depois que você faz o exame não tem mais nada. Né? E a outra coisa é que, como o vírus ele sofre mutação frequente, uma variante pode vir a contaminar. Então, tem que ter muito cuidado quem já teve Covid-19, continuar usando máscara, e mesmo quem foi vacinado também continuar usando máscara, porque existem muitos trabalhos que, inclusive, colocam a possibilidade de você não ter o sintoma, você não adquirir a doença, mas você transmitir. Né? Então, o uso de máscara, esse uso é fundamental, né? Fundamental. Aqui a gente tem batido muito nesse quesito do uso da máscara e a gente percebe que muita gente ainda tem a resistência. Né? Uhum. Eu sempre digo que a educação ela nunca é demais, você tem que continuar educando as pessoas, né, com as medidas necessárias, mas chega um momento em que a gente está perdendo tanta gente, a gente está internando tantas outras pessoas, que é necessário uma medida um pouco mais efetiva com relação, inclusive, ao uso da máscara. Eu já conheço alguns municípios que estejam mudando, né, que estejam penalizando, mas as pessoas precisam, além de se conscientizar, que os governos municipais também façam sua parte quanto a isso. Inclusive, tem que ter, né? Tem que ter o exemplo, né? Infelizmente, nós estamos tendo em vários locais, não estamos tendo esse exemplo do gestor maior e da sua equipe, que diga ao presidente da República, né? Isso. O presidente da República, na minha opinião, eu vou dizer, ele é um genocida, realmente, tá certo? E ele vai, essa CPI que está rolando aí no Senado, vai demonstrar isso. O que está acontecendo, o que aconteceu em Manaus, agora nós temos explicação. O que é que aconteceu em Manaus? Uma denúncia do próprio vice-governador. O governador, de comum acordo com o presidente, tá certo? Eles acertaram. Vamos deixar a população, vamos acabar o lockdown, não vamos incentivar o uso de máscaras para que tenham para que se contamine o maior número de pessoas possíveis e a gente consiga aqui uma imunidade coletiva. Enquanto isso, manda a Mayra Pinheiro, que é médica aqui do Ceará, que é secretária do ministro, capitã cloroquina, para incentivar o uso de cloroquina. Então, foi tudo perfeito, uma tempestade perfeita. Deixou a população livre, total, não incentivou o uso de máscaras e, no lugar de divulgar as medidas corretas, tentar adquirir e ver os insumos, principalmente o oxigênio, foi divulgar a cloroquina. O que é que deu? Manaus vai ficar... Por isso que o Pazuello, o ex-ministro, fugiu da CPI essa semana, porque isto vai ser um escândalo. Isso vai ser um escândalo. Vai ficar confirmado, comprovado, que usaram Manaus como laboratório, tá certo? Para uma tentativa anticientífica, negacionista, e que levou essa calamidade toda. Falta de oxigênio, pessoas morreram por falta de oxigênio, morreram nas ruas, morreram em casa, morreram dentro de ambulância, porque não tinha como dar conta do que aconteceu em Manaus. Né? Nós tivemos outros gargalos por falta de oxigênio em alguns estados, mas nada se compara o que nós tivemos em Manaus. Por que não se compara? Porque em Manaus tudo foi previamente, pelo que está se divulgando agora, e tem matéria essa semana que vai ser divulgada novamente, e pelo que a CPI vai apurar, foi tudo premeditado para que acontecesse aquilo, né? Tá certo? Não vamos comprar oxigênio porque não vai precisar, porque as pessoas vão se contaminar e não vão mais adoecer e vão usar cloroquina e não vão morrer. Aí o que aconteceu, o maior exemplo de que cloroquina não serve para coisa nenhuma.
que esse kit precoce é uma charlatanice, não tem menor sentido, e que o isolamento, quando não é feito, acontece o que aconteceu em Manaus. Até o que eu tenho dito nos comitês que eu participo. E essa minha fala tem feito com que os participantes do comitê tenham seguido um pouco as minhas orientações. Eu lembro quando a cidade de Itapipoca foi a primeira cidade a decretar lockdown, tá certo? Antes até do Estado. Porque eu disse, olha, vocês vão querer que nós aqui transformemos a cidade em Manaus? Tá certo? Nós já estamos com dificuldade de oxigênio. Não temos leito, UTI lotada, não temos leito de enfermaria. A nossa UPA não aguenta mais uma pessoa, tem gente aí, tal. E isso foi fundamental para as medidas que nós tomamos. E hoje, apesar de ainda estarmos com muita dificuldade, mas a UPA, ela não está superlotada mais como estava. O hospital, ela tem ainda leitos ocupados em grande parte, mas está dando para rodar, não tem fila de pacientes aguardando, não tem folga, mas fila como nós tínhamos, não temos mais. E a única explicação que é exatamente o que foi feito na cidade, tá certo? Se nós não tomarmos cuidado, vamos sofrer novamente. Inclusive, ontem o presidente Bolsonaro deu algumas declarações bem felizes, né? Dizendo que estava cansado de usar máscara, que ninguém aguentava mais usar máscara, que o pessoal criticava a questão da cloroquina, mas ele, quando está sentindo algumas coisas, toma até Coca-Cola e fica bem. Quer dizer, a que nível chegou o presidente? De dizer que até a Coca-Cola faz parte de um tratamento precoce, né? Pois é. Você vê, ele diz uma coisa que é contra o que ele defende, né? Porque na hora que ele diz que tomar Coca-Cola cura alguma coisa, é a mesma coisa dizer beber copo d'água também. Aliás, beber copo d'água é muito melhor do que beber Coca-Cola, que Coca-Cola tem suas contraindicações para uma série de patologias, né? Tá certo? Então, você escutando o depoimento dos ex-ministros, tá certo? Que coisa ridícula, né? Quer dizer, um ministro teve que sair porque encontrou uma minuta de um decreto em que o governo queria alterar a bula da cloroquina, para dizer que a cloroquina agora servia para tratar a Covid. Olha a ponte chegando, alterar a bula de um remédio. Alterar a bula de um remédio, você tem um remédio ali que diz, esse remédio serve para isso, isso, isso. Serve para dor, serve para tal. E você botar agora no meio de lá, e para a Covid também, quer dizer, uma coisa que não tem, mas isso tentou, até isso foi tentado no Brasil. O que acontece é o seguinte, quem defende cloroquina hoje, tá certo, é mal intencionado, não tem um médico que esteja, eu digo aqui com a minha experiência de 42 anos de médico e mais de 30 anos, 35 anos de gestor, como ex-secretário de Saúde do Estado, ex-secretário executivo da Saúde, ex-superintendente da Escola de Saúde Pública e mais uma dezena de hospitais que eu dirigi e órgãos que eu ocupei. Quem defende cloroquina hoje não está defendendo porque acha que a cloroquina é benéfica. Está defendendo por uma ação política como os bolsomínios mais radicais, principalmente de extrema-direita, defendem. E você está aqui com um copo d'água, eles dizem que ali é um copo de areia. Não adianta você dizer, meu amigo, isso aqui é um copo d'água. Ele vai dizer que aquilo ali é um copo de areia. Não tem quem defenda. Porque não existe um trabalho científico, até quem iniciou a divulgação de cloroquina voltou atrás. Tá certo? Por que nenhum país do mundo está usando isso? Aí você vai falar como aquele senador. Que decepção você tem um senador de um estado, de uma cultura elevada como é o Rio Grande do Sul, aquele senador Heine que dá o exemplo na cidade chamada Queimados, e diz que Queimados não morreu muita gente porque distribuiu cloroquina. Mas qual foi o trabalho científico que foi feito para demonstrar isso? Você fez um estudo, quem bebeu 2 copos d'água e não teve Covid, porque 95% ou mais das pessoas que têm Covid, têm Covid leve, não vai nem hospitalizado, não vai morrer disso. Você teve sintoma de Covid, começa a beber 2 copos d'água, você vai dizer que ficou bom da Covid porque tomou 2 copos d'água. Da mesma forma, você teve Covid, tomou 2 copos de cloroquina, vai dizer que foi cloroquina. Você teve Covid e fez qualquer coisa, tomou uma Coca-Cola como o presidente mandou, vai dizer que foi Coca-Cola. Então não existe. Hoje quem defende, eu tenho dito isso, quem defende hoje são pessoas que estão totalmente contaminadas com esse ódio bolsonarista, tá certo? De extrema direita, e que fala a respeito que você não adianta, é aquele negacionista que acha que a Terra, por mais que você mostre que a Terra não é plana, o cara diz que até, mas amigo, você não está vendo aqui esse vídeo, o homem foi à Lua,
tem aqui esse vídeo mostrando que a Terra não é plana. Ele disse, não, é plana, isso aí é uma falsidade, isso não é verdade, esse vídeo foi adulterado. Não adianta você convencer. É o caso daquele ex-ministro da Saúde, que eu conheço, ex-ministro da Saúde não, aquele ex-ministro, ele não foi da Saúde, o Osmar Terra, ele era, na minha época de secretário de Saúde do Estado, ele era secretário do Rio Grande do Sul. Ele era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul. E eu, secretário de Saúde do Estado. E nós nos encontrávamos em Brasília uma vez por mês, na reunião dos secretários estaduais, que é a reunião do CONAS, do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. E ele lá dizia as coisas mais bárbaras do mundo, desde aquela época. Eu vivi aquela pandemia do H1N1. Ele dizia que aquela pandemia do H1N1 não existia, era uma invenção. Não existia. Eu digo, rapaz, existe, tu vai ver que existe. Outros se preparam ou não. Ele dizia que 300 pessoas iam morrer da Covid-19. 300 pessoas. Nós estamos chegando aqui a 500 milhões de pessoas, 500 mil pessoas. Ele dizia que era 300 só no Brasil, pessoas. né? 15 mil, pois é, só no Brasil. Nós estamos com 15 milhões de contaminados, 15 milhões de pessoas que testaram positivo para a Covid, de casos confirmados, mais de 15 milhões. E nós estamos chegando a quase 500 mil óbitos, e ele dizia que era 300 óbitos. Por isso que o Mandetta dizia que tinha um ministério paralelo. Ele chegava lá no ministério, estava o Bolsonaro com os filhos, e com mais os Terra e mais não sei quem, decidindo as coisas, e mais um negócio para dar bula de remédio. Então, é isso, nós temos que lutar contra esse tipo de política e esse tipo de gente, infelizmente, né? Isso é que está atrasando nós podíamos estar numa situação melhor, vacinando melhor, com quantidade menor de óbitos e quantidade menor de casos. Infelizmente, o governo não ajudou, e o Ministério da Saúde teria um papel importante de coordenação de todo o sistema, infelizmente, até hoje, não assumiu esse papel. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países onde se debate ainda o uso da cloroquina, né? Rapaz, você viu aquele... Nenhum outro país do mundo faz esse debate. Não se discute isso, você viu, rapaz, aqueles parlamentares franceses da zona do euro, tá certo? Reunidos, as pessoas contam como piada, né? Contam como piada. Olha, lá tem um presidente que ainda defende cloroquina, como nós tivemos no século XIV, século qual que não existe. Você achar, se cloroquina resolvesse, por que os países desenvolvidos não estavam usando? Por que o presidente Trump, na época, mandou foi cloroquina para cá? Por que ele adoeceu e não tomou? Ele foi tomar lá anticorpos monoclonais de última geração, não sei de quê, não passou nem perto de cloroquina. Tá certo? Então, você dizer que Queimados, no Rio Grande do Sul, uma cidade, não sei de onde, Chapecó, não sei de onde, usa. Nós temos 5 mil e tantos municípios, aí um municípiozinho lá, não sei o quê, distribuiu, e isso é exemplo. Então, vai aqui até o meu apelo. Não se iludam, vocês estão assistindo o programa, não se iludam com o negócio de tratamento. Tratamento precoce não existe. Tratamento é o seguinte, você usa máscaras, mantém o isolamento quando possível, usa o álcool em gel, tem esse distanciamento, e se apresentar algum sintoma, e se ficar contaminado, procura uma unidade de saúde, recebe as orientações, faz os exames que necessita fazer, se for o caso, vai se hospitalizar, usa os medicamentos que estão hoje pacificados, que você usa para evitar a coagulação sanguínea, então você vai usar um anticoagulante, né, você vai usar um produto ou outro, você usa o capacete Elmo, que eu vi que você teve essa discussão a semana passada, do capacete Elmo, que tem salvado grande quantidade de pessoas. Isso, nós conseguimos a doação de 2 capacetes Elmo para Itaiçaba com o empresário do Aracaju. Pois é, para você ver. Então, aí sim, é ciência. Você dizer, o capacete Elmo salva vidas. Salva vidas, porque aquele paciente, se não tivesse o capacete, ele ia ser entubado. E ele ser entubado, a chance de ele ter complicações, a chance de ele ter doenças oportunistas, a chance de ele não sair é maior. E ele usando o capacete, ele está ali acordado, tá certo? Ele está ali se alimentando, ele está contactando com a família, ele está contactando com o médico, ele está... Né? Então, é outra coisa, ele não está sedado, como se seda um paciente para entubar, que você tem que manter sedado, senão ele vai tirar o tubo, vai arrancar o tubo, né? Que isso é outra coisa, faltou oxigênio, faltou kit de intubação, né? Tá certo? Quer dizer, faltou uma série de outros insumos
E nós estamos aqui nessa situação ainda discutindo cloroquina. E outra coisa, todo mundo está apagando o vídeo, né? Porque agora quem tinha vídeo de cloroquina está apagando. Está apagando, é. Apagando, né? Até os filhos do Bolsonaro apagando, aí apaga do site do Ministério, tá dizendo que não apoia mais. O Conselho Federal de Medicina, eu tenho dito isso, talvez seja o único médico do Brasil que tenha coragem de dizer, tá certo? Porque eu não tenho medo disso. O Conselho Federal de Medicina também é responsável por essa situação que nós vivemos no Brasil. O Conselho Federal de Medicina é responsável pelo esse genocídio que acontece no Brasil. Por quê? Porque ele era para ter confrontado o presidente, dizendo, olha, este medicamento não tem amparo na ciência, consequentemente, nós não podemos apoiar a utilização deste. O que é que o Conselho Federal de Medicina fez, que tem na sua direção vários bolsomínios desse tipo que eu citei? Não, o médico deve ter liberdade, o médico não pode ter liberdade de usar veneno. O médico não pode ter liberdade, o médico pode ter liberdade de usar um medicamento que, mesmo que não esteja na bula, que nós chamamos de uso off-label, fora da bula, que aquele medicamento existem testes, existem trabalhos que provam que ele é eficiente, tá certo? Que ele causa benefício, mas o médico não pode. Então chega um médico que está Itaiçaba e vai inventar um tratamento, tá certo? Que não existe em canto nenhum da ciência, porque ele é médico. Ele não tem esse direito, ele pode ser processado civil, criminalmente, eticamente, porque médico nenhum tem poder de indicar tratamento ou de fazer tratamento, tá? Tá certo? Fazer remédio, inventar remédio. Nós voltamos àquele tempo que o cara fazia aquele chazinho, fazia aquela garrafadazinha e pronto, dizia que aquela garrafada servia para tudo e vendia e ganhava dinheiro com isso, né? Então, rapaz, é uma situação complicada, mas o Conselho Federal de Medicina também tem o Conselho, a Associação Médica Brasileira, ela já voltou atrás, a nova direção assumiu, ela não está mais defendendo, e eu sei que a CPI vai chamar o presidente do Conselho Federal de Medicina. E ele vai com aquela conversa mesmo do Marcelo Queiroga. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Mas é genocida porque existem os documentos. E a nossa entidade, que é a Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, está fazendo essa denúncia. E nós já encaminhamos documentos para a CPI mostrando tudo isso. Então não adianta estar apagando vídeo, não adianta estar apagando entrevista, tá certo? Porque nós temos um dossiê completo, tá certo? De entidades, tá certo? De pessoas que são responsáveis também, como o presidente, por esse genocídio. Excelente. Nós já temos algumas perguntas, mas antes de passar para essas perguntas, eu quero fazer uma primeira. Hoje no município, a gente sabe que a testagem ela é muito importante, né? Porque a partir do momento que a gente testa, a gente de fato se isola, e, enfim, toma aqueles cuidados. Mas hoje, principalmente no interior, doutor Arruda, a gente tem uma grande dificuldade. Se eu fizer o teste na quinta-feira, eu vou receber o teste e o resultado uns 5 ou 6 dias após. Ou seja, quando eu recebo, eu já estou perto, inclusive, de entrar na alta, né? De receber a alta. E o LACEN do Estado, ele tem recomendado o que para os municípios? Testar quem tem sintomas. Por exemplo, se eu moro com meu pai e com minha mãe e eu tenho sintomas, eu faço o teste. Mas se meu pai e minha mãe não tiverem nenhum sintoma, embora eles tenham convivido comigo durante os últimos dias, mas eles não farão o teste. Há alguma forma de a gente tentar reverter essa situação, de a gente tentar, tem alguma luz no fim do túnel para a gente reverter isso, que a gente sabe que o SUAB é muito importante, né? Importante que o município ele possa ter uma ampla testagem para que a gente possa estar descobrindo de fato as pessoas que estão positivas. Esse é outro problema sério, né? Você viu que o governo deixou vencer milhões e milhões de testes, tá certo? Nos seus almoxarifados, né? Por falta de distribuição para os municípios. Que falta, né? A falta que esses testes estão fazendo hoje, né? Porque eu não simpatizei muito no início com aquele ministro Nelson Taixe, que passou só 28 dias, mas ele sempre dizia testar, e agora na CPI ele confirmou essa decisão dele na época. E o governo, pelo contrário, não quis, acabou com esse processo de testagem. Eu acho que isso pode ser feito, vereador, a Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde do município, fazer exatamente aí, através dos órgãos competentes, aí pega o Conselho Municipal de Saúde, pede a Câmara Municipal,
pede à Secretaria de Saúde encaminhar isso para o Conselho Estadual de Saúde e para a própria Secretaria da Saúde. Porque eu sei que municípios conseguiram receber uma quantidade maior de kits. E é importante, o RT-PCR, que é esse que faz com cotonete, ele deve ser feito do 3º ao 5º dia, e é importante dizer isso. Muitas pessoas pedem um exame e não sabem o período que é para fazer. Esse do cotonete, que é o RT-PCR, deve ser feito do 3º ao 5º dia, não adianta você fazer no 10º, tá certo? No 10º dia você vai fazer já uma sorologia, IgG, IgM, já é outro tipo de exame. Esse testezinho que faz no dedo, esse testezinho de fita rápida, ele tem muito falso negativo, tá certo? Ele não é confiável, Você pode fazer assim para uma triagem, mas não que ele dando negativo quer dizer que você não tenha, né? Então, acho que o município pode sim reagir a isso, tá certo? Solicitar um quantitativo, baseado inclusive no seu números epidemiológicos, né? Qual é os números epidemiológicos do município? Colocando à frente de outros, tá certo? Que aí a secretaria, pelo menos na minha época era assim, eu acho que o doutor Cabeto também tem agido da mesma forma. Se você tem um município com alto grau de transmissão, com um alto número de casos diagnosticados, com um número de óbitos, e com uma quantidade pequena de exames, tá certo? Esse município tem que receber mais, é outra coisa que você está fazendo. Nós temos que fazer os exames para o máximo possível de pessoas. Se alguém teve contato, mesmo sem sintomas, essa pessoa deve fazer, tá certo? Você teve contato com alguém, você deve fazer o exame, você deve fazer o teste, porque você pode não estar com sintoma, mas você está transmitindo para outra pessoa. Se você for no trabalho, você vai transmitir para alguém lá. Alguém que vai adoecer, e pode até adoecer gravemente e vir até morrer. Esse é outro problema que nós estamos vivendo, a falta de exames. Aqui no Ceará, nós estamos chegando a 2 milhões de exames realizados. É um dos estados que proporcionalmente realizou mais exames, mas realizou porque o governador Camilo Santana, ele adquiriu, se ele fosse esperar esses lotes do Ministério da Saúde, ele era frito aqui, porque o Ministério deixou vencer e não distribui. Mas eu acho a orientação que eu posso dar. Pega a Secretaria de Saúde junto com o município, aí pode ter a Câmara, o Conselho Municipal de Saúde, e pressionar, colocar esses dados epidemiológicos, encaminhar isso para a Secretaria, para o Conselho Estadual de Saúde, que eu acredito que a Secretaria tem como atender, ampliando o número de exames. A gente tem uma pergunta aqui da Silvia Helena, que é professora. Desinfecção nas ruas é uma ação positiva? Ela fala daquela atividade de borrifação que a gente vê no interior, né, nas ruas, no comércio. Uma pergunta, desinfecção nas ruas é uma ação positiva? Olha, pode ser utilizado, tá entendendo? É uma ferramenta positiva, mas não como prioridade, né? Tá certo? Se você tem condição de fazer as outras coisas, né? Se você fazer mais testes, se você tem condição de distribuir mais álcool em gel, se você tem condição de fazer mais educação em saúde, apoiar isolamento, né? Tá certo? Isso tem mais resultado do que você fazer essa modificação. Mas é uma coisa, principalmente em locais, porta de banco, que você sabe, casas lotéricas, local que tem muita aglomeração, não tem nenhuma contraindicação de você fazer, e é uma coisa barata de fazer. Mas não que isso vai ser a principal, porque tem muito prefeito que bota, estou fazendo tudo porque estou aqui pincelando pneu de carro. Pô, pincelando pneu de carro não é o princípio, e o resto das coisas. Agora, se você tem condição de fazer isso, de fazer essa modificação nas ruas, ótimo. Mas não esquecendo as outras medidas também, tá? Tá certo? Então, isso se fez muito no início, né? Principalmente na China, em Wuhan, que foi onde a doença começou, eles tiveram bons resultados na hora, depois alguns países adotaram, tem um resultado, mas não é o principal. Tem mais perguntas aqui. As comorbidades estão apreensivas. Tem no protocolo que a vacina não pode ser feita com pessoas com Covid, deve-se dar um espaço de dias. No caso do assintomático, o que pode acontecer se vacinar? Então, que medidas podem ser sugeridas ao governo, pela Casa da Câmara, para tal protocolo? Deu para entender bem, doutor? Deu para entender. Olha, se você tem uma doença, você tem Covid confirmado, realmente você não deve vacinar agora, você deve aguardar a cura da doença para ser vacinado, até mesmo para que não se confunda efeitos colaterais da vacina, que podem acontecer, tá certo? Com efeitos da própria doença. E até mesmo porque você está ainda debilitado pela doença. Então, você vai tomar uma vacina se você está doente? Não tem esse sentido, né? Tá certo? A comorbidades. Existe uma relação de doenças consideradas de risco, né?
né? Os pacientes hipertensos, tem os graus de hipertensão, os pacientes coronariopatas, tem as alterações, que tem alterações cardíacas, disritmias e tal, os pacientes diabéticos, os pacientes com doença renal crônica, os pacientes com hepatopatia crônica, doença do fígado crônico, paciente com deficiência imunológica, né, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, asma brônquica e outras doenças mais. Então, existem essas doenças, inclusive eu acho que em Itaiçaba você tem como baixar esse atestado, essa declaração, que deve ser preenchida por um médico, ou se não tiver médico na região, pelo enfermeiro, tá certo? Pela enfermeira, e levar na hora da vacinação, porque eu oriento a aproveitar essa sua live, Tony, que é muito importante. As pessoas façam o cadastro no site de cadastramento para vacina. Ah, não, eu só tenho 20 anos de idade. Faça, meu amigo. Vá lá, bote seus dados, diga que você mora em Itaiçaba e bote lá seus dados, você vai se cadastrar. Se você tem 40 anos e é diabético, vá, porque agora está na fase de chamar os portadores de comorbidades que têm abaixo de 60 anos. Aqui em Fortaleza, já tem pessoas com 56 anos, que eu conheço, clientes mesmo, que já foram chamados para vacinar. Além de uma mudança que teve grande para as gestantes. As gestantes que têm alguma comorbidade ou ficaram com diabetes gestacional, ou são hipertensas, ou tem alguma outra doença de base, as gestantes são prioridades, devem tomar vacina, não deve ter medo de tomar vacina. Hoje, existem trabalhos mostrando que a vacina não tem nenhum efeito colateral para as gestantes, e antes não se vacinava gestante, hoje se vacina. Então, entre no site, se você não sabe, chame seu neto, seu vizinho, chame aí um parente, faça o seu cadastro lá, porque você tem, principalmente se você tem 59, 58, 57, porque essas vão ser chamadas rapidamente, e só vão ser vacinadas pessoas com comorbidade que estejam registradas no site, tá certo? Do vacinômetro. E outra coisa, que na hora da vacinação levem a declaração, tá certo? Do médico ou do enfermeiro, se não tiver médico na sua região, tá? Então, essa orientação vai, e quem tem comorbidade, manda para preencher, bota a sua comorbidade e cadastra a mesma comorbidade no site, na página, tá certo? E aguarde você falar. E os municípios também, tem um detalhe para os municípios. Os municípios só vão receber vacina de acordo com o que está cadastrado lá. É diferente das outras fases. Ah, eu tenho aqui uma estatística que diz que eu tenho aqui tenho 1.000 pessoas com mais de 60 anos. Tudo bem, vai as 1.000 vacinas para lá, né? Quem tem mais de 60 anos, né? Agora não tem isso. Agora vai a vacina de acordo com a quantidade de pessoas cadastradas com comorbidade naquela região. Então, Itaiçaba, cadastrem-se e quem tiver comorbidade, bote a sua comorbidade, senão não vai ter vacina para vacinar vocês. Isso, inclusive eu me cadastrei logo no início que foi aberto, né, o espaço no site do governo do estado, de pronto, lá tem para a gente colocar a comorbidade que tem, se você está obeso, se você tem algum problema de saúde, cadastrar tudo direitinho, que é para no momento certo ser chamado a vacinar. Aqui tem um comentário do Erismar, o ex-presidente, trata do Lula, que se encontrou com político embaixador na capital federal, relatou ter tratado de vacina com urgência para todo mundo, auxílio emergencial de R$600, crédito emergencial para salvar pequenas e médias empresas e uma política de investimento para gerar empregos. Importante isso, doutor Arruda, porque o Lula passou essa semana em Brasília, né, discutindo o atual com políticos, com profissionais, porque a gente sabe que o auxílio emergencial ele precisa voltar a ser pago como foi no ano passado, né? Além da pandemia, da questão da saúde, a gente tem hoje uma questão muito séria a ser enfrentada, que é a questão da fome, né? Em Itaiçaba, nós, os vereadores, principalmente contando aí com o apoio dos vereadores Rosenberg, Ribamar, da Sheila e do Carlinhos, nós temos promovido uma série de ações, né, da Semana Santa para cá, de arrecadação e distribuição de alimentos. Né? Por quê? Porque a gente entende que tem muita gente sem trabalhar nesse momento, a fome está batendo na porta da turma. Se a gente sair, essa semana eu fui a Fortaleza e todo sinal que a gente para, a gente vê as famílias. Né? E nós temos feito algumas parcerias. Essa semana agora a gente buscou
governo do Estado. Hoje nós recebemos as 100 cestas básicas da ONG Moradia e Cidadania, dos bancários da Caixa Econômica Federal, a quem a gente saúda, manda um abraço e agradece, porque esse final de semana, doutor Arruda, nós vamos distribuir 150 cestas básicas com famílias carentes de Itaiçaba. Quem deve ser criticado por isso. Para que o senhor tenha mas, rapaz, quem critica deve ser alguém desequilibrado total. Tá certo? Mas como é que você vai criticar alguém que está levando comida para quem tem fome? Tá certo? Não tem eleição hoje, não. Eleição passou, não tem negócio de eleição. Isso não é questão política, isso é questão de humanidade, de você socorrer. Isso é sensibilidade. O que o presidente Lula está fazendo? O presidente está fazendo o que o governo não faz. O presidente está articulando. O presidente, inclusive, está sendo boicotado, porque os embaixadores e países estão sendo pressionados para não deixar, inclusive, que a audiência aconteça. O presidente tem uma audiência marcada, vai por trás do governo para dizer que não é para ter audiência, mas mesmo assim ele está furando esse cerco, tá certo? Ele agora está com todos os seus direitos políticos em ordem, garantidos, tá entendendo? Vacinado, então, né? Vacinado, então ele tem que fazer isso mesmo, e tem prestígio, tem conhecimento, conhece, tem sensibilidade, e o outro não faz, o outro fica desesperado. O problema seguinte, eu não faço e nem deixo os outros fazerem também. Tá certo? Então, eu louvo a atitude sua, dos vereadores que estão fazendo isso, dos empresários que possam estar ajudando, daquelas pessoas um pouco mais abastadas que possam estar ajudando, porque realmente a fome é grande, o desemprego é grande, e aí não vamos culpar, é por causa do lockdown, não. Vamos culpar quem não comprou vacina, vamos culpar quem deixou as coisas acontecerem. Então, olha, se você está desempregado, não é porque o seu prefeito fechou a cidade, ou o governador decretou lockdown, não é por isso, não. Pelo contrário, você está vivo porque ele fez isso, tá certo? Agora você está mais pobre, você está com necessidade, você está desempregado, porque quem deveria comprar vacina, que era o governo federal, não comprou. O governador está querendo comprar, os governadores do Nordeste estão querendo comprar a Sputnik V, tá certo? A Anvisa não deixa. Essa Sputnik V é utilizada em 62 países. Não se tem notícia de ninguém que tenha adoecido tomando essa vacina. De países desenvolvidos. Emirados Árabes é lá do reinado do petróleo, tá entendendo? São lá do sultão, do pessoal rico lá, dos reinados, e esse pessoal está tomando Sputnik lá. Agora tem até um Sputnik Light, que só é uma dose, não tem nem 2 doses mais. E aqui no Brasil nós estamos batalhando, nós estamos sem vacina, aparece 40 milhões de vacina compradas pelos governadores, o Ceará ia com isso, o Ceará ia comprar quase 6 milhões de vacinas, nós íamos vacinar quase a metade da população do estado com essa vacina, e íamos avançar enormemente, provavelmente Itaiçaba ia vacinar quase todo mundo, e o Bolsonaro fica por fora, e isso tudo é controlado dele, né, do negacionismo, sem apoiar que isso aconteça, né, nessa briga, como ele fez com o Dória, fez o Instituto Butantan, que o Instituto Butantan foi aos trancos e barrancos, até que conseguiu produzir, quer dizer, receber o insumo ativo, farmacologicamente ativo, para poder fazer as vacinas aqui no Brasil. Olha, tão sério que o senhor tem falado, inclusive no início da live, eu estou vendo a notícia agora através do Povo Online, que o Camilo anuncia a prorrogação do atual decreto no Ceará sem avançar na reabertura. Quer dizer, foi dada uma abertura e se percebeu que, de fato, as coisas voltaram a piorar. Hoje, o estado do Ceará é um dos poucos, acho que 2 ou 3 estados que avançaram no número de óbitos. Verdade. Então, olha, é isso aí, olha, correto. Eu não tirei, era aberto ainda. Eu tirei feito, nós não avançamos, como eu estou dizendo, no nosso comitê lá em Itapipoca. Mas fez e sentiu que a situação realmente ia aumentar, fez bem, deixa essa semana, deixa a próxima, tá entendendo? Acompanhe, porque tudo deve... Eu até proponho, esses comitês, eu até vou propor isso lá, não devia se reunir toda semana, não. Uma semana é pouca coisa para você mudar. Esse comitê deviam estar se reunindo, era de 14 em 14 dias. Não tem como uma semana, porque aí fica aquela tensão. Na semana que vem vai abrir não sei o quê, na semana que vem vai abrir não sei o quê. Não, quando você diz decreto, é igual como se foi feito na Inglaterra, como é feito em alguns países da Europa. O cara decreta lá na Alemanha, assim, vai fechar de 1º de abril a 30 de abril. É um mês e pronto, não interessa, é um mês, tá certo? Então não adianta
Com um mês ele vai estudar o que aconteceu, se pode abrir alguma coisa. Aí fica esse negócio, você quer reunir quase todo dia também para poder abrir? Eu até vou fazer essa proposição. Vamos fazer agora comitê de 15 em 15 dias. Então, o que for decretado agora, todo mundo já está sabendo, vai valer 15 dias. Daqui a 15 dias a gente estuda, tá certo? Porque o ciclo da doença, porque quando você pega a doença, você fica assintomático nesse período que é sem sintoma, na maioria das vezes, só transmite, mas não tem, mas depois você começa com sintoma, e lá para o 10º dia que você pode ter complicações. Se você chegou a 14 dias, não teve complicação, então você não vai, normalmente não vai complicar mais, tá certo? Você pode, quando você está com 10 dias, começa a complicar, e vai uma complicação atrás da outra. Aí vai uma coisa atrás da outra, até que você vai esbarrar lá no leito de UTI, né? Então, eu acho que concordo com o governador de não ter flexibilidade. Não tem que aumentar nada, não tem que flexibilizar nada, porque já foi flexibilizado semana passada, e não dá para ter um estudo concreto do que está acontecendo. E nós sabemos que está aumentando mesmo. Temos mais comentários. Rocicleudo, boa noite, debate construtivo. Abraço aí, meu amigo Ilânio, que é veterinário. Parabéns, né, Antoniel, doutor Arruda. Bolsonaro nunca teve coragem de assassinar um bandido com uma arma, mas já o fez ser milhares de inocentes com uma caixa de medicamento. O Conselho Federal de Medicina deveria ter se pronunciado, já que temos um presidente leigo de saúde pública, assim como um ex-ministro de igual grau de sabedoria e instrução. Justamente o ex-ministro aí, o Pazuello. Santana vem dando exemplo de gestão, Rafael, a Luzimar mandando boa noite, o Erismar aqui nos traz a informação. Brasil registra 2.165 óbitos por Covid nas últimas 24 horas e se aproxima de 20 mil mortos. Uma tragédia que deveria ter sido evitada, né, doutor Arruda? Que poderia... Perfeitamente, poderia ter outros números. Valeu, Josué, um abraço. O Denê Bolsonaro genocida. Professora Luzimar. Professora Maísa, obrigado. Um forte abraço. Muita gente comentando, não vai dar nem para... Um abraço para o Emerson, que foi secretário de saúde aqui em 2020. Ligado. Então, Lorena aqui falando, senso humanitário é importante. As pessoas confundem quem enxerga a necessidade da população de quem só se preocupa em enxergar suas próprias necessidades. Bolsonaro e seus correligionários são o pior exemplo de condução da pandemia. E o pior é que Bolsonaro tem muitos aliados nos municípios. Né? O que a gente está fazendo, na verdade, é porque enquanto muitos gestores matam o povo de fome, a gente está tentando matar a fome das pessoas, de alguma forma. E a gente chega com uma cesta ali, daqui a pouco outra pessoa com outra, e como dizia Maria Teresa de Calcutá, o pouco que a gente faz, ela dizia que o mar seria muito menor se a gota que a gente põe. Então, a gente fica muito feliz, doutor Arruda, de alguma forma estar contribuindo, né, com a população, seja nas medidas de saúde, sugerindo. Nós conseguimos aí os 2 capacetes Elvo de extrema importância, né? Demorou aí 44 dias para que fossem instalados, mas foram instalados no município. A gente está fazendo diversas campanhas de arrecadação de alimentos, então o papel da gente, né? A nossa advogada, a doutora Daniela, disse assim, rapaz, eu nunca vi uma Câmara para trabalhar tanto quanto vocês. Porque vocês, antes de ontem, eu fui a Jaguaruana buscar 24 caixas de álcool gel que uma empresa doou. Né? E muita coisa conseguindo de doação, num momento desse que muita gente não tem dinheiro para comprar nem máscara. Né? Essa semana, em Fortaleza, protocolei lá na Secretaria de Proteção Social uma solicitação de 5 mil máscaras para Itaiçaba. E a gente vai lutar para que a doutora Socorro possa dar o deferimento e mandar. Então, a gente tem feito um trabalho de socorro, principalmente as pessoas. Nós que não somos gestores, na verdade, né, que não temos o poder de definir os destinos do município com a caneta, mas que a gente, na verdade, está propondo uma série de políticas públicas que a gente até divulga para que outras pessoas tenham acessibilidade. E a gente divulga sem fazer politicagem. Que a gente tira uma foto da cesta aqui e posta e manda para alguém, a gente não tira nem foto entregando, nem se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas, muito menos expondo, né, qualquer que seja a pessoa. Então, a gente tem até esse cuidado. Infelizmente, o senhor sabe disso, e ninguém foge da língua das pessoas, né, mas que a gente está cumprindo aí com o nosso exercício,
dividindo um pouco daquilo que a gente tem, fazendo o nosso trabalho. Mas é aquilo, Antônio, os cães ladram e a carruagem passa, tá certo? Então, o importante é o que você está fazendo, a convicção que vocês têm. E esse pessoal de extrema-direita mesmo não tem conhecimento de nada, eles só querem atuar naquela bitola deles. Não adianta não, tá vendo? Não fazem e não querem que os outros façam, até porque não tem iniciativa, não tem sensibilidade para fazer. Parabéns para você e para aqueles que estão contribuindo. Eu faço um apelo para que muitas outras pessoas contribuam. Se todo município tivesse uma Câmara Municipal, um presidente da Câmara, um vereador interessado, nós teríamos menos sofrimento e uma quantidade menor de pessoas passando fome nos municípios cearenses. Agradeço. O Rafael, que ele era conselheiro de saúde, inclusive do Estado, seria interessante a elaboração de uma campanha de cadastramento dessas pessoas com comorbidade, já que o envio das doses está condicionado a esse cadastro. Inclusive, é o cadastro do Estado, do governo do Estado. Muito importante, Antônio. E aí eu faço um apelo para os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de saúde, os que estão na estratégia de saúde da família, porque na sede é mais fácil, né? Na sede as pessoas têm mais facilidade de fazer isso, mas nos distritos, naquelas localidades mais distantes, e que tem muitas pessoas com comorbidade, tem muitas pessoas hipertensas, então o agente comunitário de saúde, o agente de saúde, né? A equipe de saúde sabe quem é diabético, sabe quem é hipertenso, visita essas pessoas, né? Vai lá para fazer o cadastro, tá? Ajuda essas pessoas a fazerem o cadastro, né? Essas pessoas fazendo o cadastro, vai chegar a vacina para elas. Agora, essas pessoas, muitas das vezes, sem condição de acesso à internet, sem conhecimento de entrar numa rede social, sem conhecimento de entrar num site, não vão fazer. Então, precisa ter um papel da gestão para isso. A Secretaria de Saúde tem que ter esse papel e cadastrar todas as pessoas do município que tenham comorbidade. E isso é fácil, porque os programas de hipertensão, de diabetes existem, todo mundo sabe quem é diabético no distrito, todo mundo sabe quem recebe sua metformina, todo mundo sabe quem recebe seu losartan, todo mundo sabe quem recebe seu hipoglicemia oral. Esses têm que ser cadastrados. Todo mundo sabe quem fez um transplante, que não é coisa comum, todo mundo sabe quem teve um infarto, todo mundo sabe quem teve um AVC, todo mundo sabe que tem um problema hepático grave, tá certo? Então, todo mundo sabe, as pessoas conversam, é mais fácil saber no distrito da vida dos outros do que em outros locais, todo mundo sabe quem toma remédio. E essas pessoas que tomam remédio de forma crônica que devem ser cadastradas, porque elas correm um risco agora, já que os idosos foram vacinados, o risco agora é para essas pessoas que têm comorbidades, que são mais jovens. E o município vai receber a vacina na hora que isso estiver cadastrado. Isso. Eu queria voltar só para um ponto que nós tocamos no início da live e nós tínhamos uma quantidade menor de pessoas, nós temos pouco mais de 50 pessoas assistindo agora, mas aquela parte que o senhor falou sobre a terceira onda que se anuncia, né, que vocês, profissionais da saúde, estão prevendo. Ela será, a gente não tem como prever, mas na visão de vocês, será tão maléfica quanto tudo que a gente já viveu? Olha, eu acho que pode ser até pior, Antônio. Pode ser até pior. Por isso que eu estou sempre incentivando que se retarde o máximo possível essa chegada de uma terceira onda, e isso vai se conseguir com vacinação e com medidas de isolamento social e uso de máscaras, né? Então, nós podemos retardar, porque se você retarda, você dá mais chance das pessoas se vacinarem, você leva isso mais para frente. Mas não tem dúvida, isso vai acontecer agora também nos países que já tiveram a segunda onda, tá certo? Como eu falei, eu citei aqui o exemplo de uma ilha, né? Eu falei para você até que numa ilha há pouco tempo, que foi a ilha que mais vacinou no mundo, o país que mais vacinou no mundo, que é a República Seychelles, que é lá na África Oriental, perto de Madagascar, que a gente só vê nesses filmes aí, das Ilhas Maurício. Lá, 60% a 70% da população já tinha vacinado, e por não ter esse cuidado de isolamento, voltaram a ter agora um surto grande, como uma terceira onda. E olha que eles já tinham vacinado mais de 60% da população. Eu citei para você que nós estamos vacinando, não temos 10% de pessoas vacinadas com 2 doses.
no Brasil. Não temos 10%, né? Porque não adianta tomar a primeira dose, ajuda um pouquinho, mas você só é totalmente vacinado se você tomar 2 doses. Nós temos um comentário aqui, o Erismata trazendo a informação. Botucatu e São Paulo vai iniciar a vacinação em massa no estudo inédito sobre a eficácia da vacina Oxford e AstraZeneca. Doutor Arruda Baixo, o desgoverno Bolsonaro secundarizou a necessidade e a eficácia da vacina. Qual sua avaliação sobre a eficácia das vacinas? Olha, as eficácia das vacinas são excelentes, eficácia excelente. Todas elas que nós estamos usando no Brasil, tanto a da Pfizer que começou agora, como a Coronavac, como da AstraZeneca, Oxford, todas têm excelente tolerabilidade e grande eficácia, grande eficiência. A prova é essa. Esse trabalho já foi feito em outra cidade com a Coronavac, pelo Butantan. Agora vai ser feito pela AstraZeneca também, né? E você vê estatisticamente, por exemplo, profissionais de saúde. O ano passado, nesse momento atual, eu cito aqui um exemplo de um hospital que eu conheço. E eu conversei com o diretor desse hospital, está com pouco tempo. Ele disse, rapaz, como é que está aqui? Tem algum enfermeiro doente aqui? Tem algum médico doente, afastado aqui com a Covid-19? Doutor, tem não. E o ano passado, nessa época, tinha 40 afastados. E agora você tem quanto? Nada, nenhum. Por quê? Porque eles se vacinaram. Você tem estatisticamente que os idosos não estão tendo complicação maior. Os idosos vacinados com segunda dose não estão no rol dos que estão mais complicando. Pode até adquirir a doença, mas é leve. E o problema é assim, a vacina, você é vacinado por 2 aspectos. Primeiro, você não ter doença grave, que já é uma grande coisa. Se eu tiver uma doença leve, eu estou morrendo de satisfeito. E a outra, você não ter de jeito nenhum. Tá certo? Então, existem vacinas que dão a segurança de 60% para você não ter de jeito nenhum, mas 40% para você ter leve. Ótimo. Né? Tem vacinas que dão uma proteção maior para você não ter de jeito nenhum, ou então você ter só leve. De qualquer maneira, o que nós temos que evitar com a vacina é você não ter doença. A própria vacina da gripe dá uma proteção de 50%. 50% das pessoas vão ter gripe, mas gripe fraquinha que não vai levar a uma internação, que depois não vai complicar com a pneumonia e não vai levar à morte. É a vacina que nós tomamos todos os anos. Vacina que antigamente era do idoso, agora é de todo mundo. E agora até tem o H1N1. Até quero lembrar aí, já sabe que já estão vacinando também contra a gripe. É outra coisa que nós temos, não podemos deixar. Quem já tomou Coronavac, quem já foi vacinado com a Covid, pode ser vacinado depois com a gripe. Agora, tem que ter uma distânciazinha, normalmente é 15 dias que eles estão preconizando aí entre uma vacina e outra, né? Mas não deixem de tomar a vacina da gripe, tá bom? Não deixem de tomar. Excelente. Tem mais mensagens aqui assistindo, Evangelina. Aqui a Rosa, Antônio, admiro o seu trabalho, você está no caminho certo. Valeu, Rosa, um abraço. Fico feliz que seu filho e seu genro tenham se recuperado, graças a Deus. E a saúde, né, a ciência, ao SUS. Essa é uma grande verdade, tem que fazer uma campanha mesmo para se cadastrar. O Jailson está perguntando, uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez? Com certeza. Né? Pode até 3 ou mais. Essa onda de reinfecção aí está forte, inclusive Itaiçaba, gente nessa situação. Mas eu tô conversando com o doutor Arruda Baixo, fui secretário de saúde do estado do Ceará, aí no governo do ex-governador Cid Gomes, mas além de um grande médico, também é um grande político, né? Porque é impossível a gente refletir sobre o momento hoje, doutor, sem falar de política, né? É a turma que está no Congresso, a turma que está nas câmaras municipais, que estão segurando a barra nos municípios nesse momento. E sem falar em política, sem criticar a omissão do governo Bolsonaro aí do início da pandemia, desde aquela fala da gripezinha até aqui, isso nos trouxe a um lugar que a gente poderia ter evitado. Inclusive, há 1 ou 2 meses, eu recebi uma mensagem do professor Evaldo, né, de Fortaleza, foi vereador, é seu companheiro do PCdoB, e ele muito dizia, Tony, o meu irmão, ele perdeu um irmão vítima da Covid, né? Dias de receber a sua dose da vacina. Ele disse, Daniel, a morte do meu irmão poderia ser evitada se esse governo genocida tivesse comprado vacina no passado, que meu irmão já teria sido vacinado e estaria livre. Então, tem sido uma tragédia, foi não. Está sendo para todos nós.
mas nós estamos aqui com um pouco mais que 1 hora de live, então vamos partir para o encerramento. Eu faço as considerações, agradeço demais a sua disponibilidade de sempre e fique à vontade, doutor. Eu que agradeço, Antônio, saudação aqui, meu carinho a todos de Itaiçaba. Vai aqui a minha mensagem de solidariedade a todas as famílias que perderam um familiar, um amigo, os empresários que perderam clientes. Sempre tem alguém que perdeu que você conhece. Hoje em dia é isso. Você pode perguntar se você conhece alguém que morreu de Covid? Conheço. É filho não sei de quem, é não sei o quê. Além de aquelas pessoas que sofreram na própria pele. E vai aqui a minha solidariedade a todos vocês. E o nosso trabalho diário é exatamente para evitar que muitas outras pessoas morram. Por isso que eu aproveito sempre essas lives, principalmente quando é um caso sério, como o vereador Antoniel me convidou, eu tenho o prazer de participar, quebra o lance. Eu terminei uma, o Antoniel sabe, terminei uma que eu fiz com o Dr. Manuel Fonseca às 7, entrei nessa, e agora já às 8h15 já vou entrar em outra, tá certo? Porque o papel, a minha contribuição que eu posso dar é discutir este assunto, levar a experiência que eu tenho, né? Então, Antônio, eu estou aqui à sua disposição, agradeço aos amigos de Itaiçaba e me coloco aqui à disposição de todos os habitantes, toda a gestão que precisar, estou aqui à disposição, Antônio. Forte abraço, doutor. Obrigado pela disponibilidade sempre, desejo muita saúde. Obrigado a todos que nos acompanharam e fiquem em casa, quem puder. Quem precisar sair, usa máscara, todo aquele trabalho entendido todos os dias. Grato a todos. Valeu, doutor. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.